Então, só para lembrar o que a gente já viu até agora, né? A gente está vendo o trabalho da Sarah, a gente conversou um pouco sobre ele, sobre o contexto dele e tudo mais. A gente viu aquele vídeo muito legal da a direção é um círculo vazio, tudo que há. A direção é um centro vazio, tudo que há em torno. E a gente ia ver agora um segundo vídeo dela, seguindo uma cronologia, que é esse aqui. Cadê? Que é o primeiro que a gente vai ver segundo uma cronologia, né? Que é o Ceia. E esses primeiros vídeos da Sarah, ela costuma estar no vídeo, né? É legal vê-la como performa. Se bem que esse que a gente viu também ela tá no vídeo, né? Mas depois ela tem muitos vídeos que ela some. Quer dizer, some, né? Ela passa a não ser mais tão importante para ela tá no vídeo como performa. Mas são bem legais. E um contexto de interpelação identitária, né? Essa presença dela no vídeo é muito interessante porque, muito embora não seja o modo como ela justifica esses vídeos, né? Mas num contexto de interpelação identitária mais explícita, os vídeos tomam um quê de questionamento sobre a feminilidade, né? São bem interessantes e eu acho que muito em função das situações que ela monta, são situações com objetos comuns da casa, né? Mas a própria presença dela como performer, o tipo de performer que ela é, de alguma maneira coloca essa questão da feminilidade. A Sarah até discute, né, em alguns momentos, em vídeos de entrevista que ela deu, ela discute a questão do feminismo e a maneira como ela compreende o feminismo, a maneira como ela compreende a politicidade, a esquerda, né? Ela tem uma percepção muito apurada dessas questões, né? Dessas demandas, mas ao mesmo tempo ela tem uma racionalidade política que não é explícita nos trabalhos dela, mas que está no discurso dela, né? Quando ela fala, e que é uma racionalidade política um pouco mais moderna, sabe, um pouco mais antiga, né? E que tem ficado um pouco deixado de lado com as questões identitárias, mas que ao mesmo tempo não se perderam, né? Então, sim, ela tem uma sensibilidade forte com relação à temática trans, por exemplo, como a gente conversou uma vez, ainda que a gente não tenha visto os trabalhos, que não é um trabalho de vídeo, não é um trabalho de instalação, como eu disse a vocês. Ela, nesse contexto de artistas nos quais ela se insere, no certo sentido, eles têm uma preocupação forte com a questão indígena, uma preocupação forte com a questão ambiental, mas para ela, né, para a Sarah, tem uma questão econômica forte, né, predominante, que é a questão da dominação de classe. Então, ela não resolve propriamente como se compatibiliza e como é que se dá essa hierarquia de valores, mas ela não se põe discursivamente nem como alguém de esquerda que reclama dos identitários, dizendo que, no fim das contas, a verdadeira questão de identidade é uma questão de classe, então não tem brancos, negros, ou gays, ou LGBT, ou trans, ou nada disso. O que existe é a dominação capitalista, e se as pessoas tiverem um abrandamento dessa dominação, se houver uma inversão dessa lógica, a questão identitária ela se põe sem grandes problemas. Então, nem é uma. Que eu acho que é um sectarismo marxista, um sectarismo de esquerda, eu acredito que seja. Né? Então, ela não se põe nessa maneira sectária,
né, que não reconhece a relevância dos grupos identitários. Tem um texto do Vladimir Safatli, por exemplo, falando sobre a diferença e a identidade, em que ele é muito reticente à política identitária, né? E é o tipo de diferença que é na política identitária. Ele julga que não é um tipo de diferença real, e que acaba sendo um texto muito sectário, né? E essa posição é uma posição esposada por muitos marxistas. Então, muito embora a Sarah tenha essa sensibilidade um pouco mais moderna, de que a questão da classe social é uma questão fundamental, e de que a questão da consciência de classe é uma questão fundamental, ela, que é mais moderna, né? ela, ela contempla, né? E tenta pensar essas questões novas. Eu não acho que ela tem uma solução para isso, não tem uma, mas ela tem uma sensibilidade correlata, de tal maneira que soa para ela esquisito, né? E é uma coisa que ela evita nos trabalhos dela, abordar questões nas quais, se ela fosse interpelável identitariamente, ela seria estranho que ela tratasse, né? Então ela se desvia um pouco de tratar questões em que soaria estranho ela exercer um lugar de fala que ela não tem, né? Então ela evita, ela percebe que existe uma questão identitária forte, e ao mesmo tempo ela também evita tratar de algumas questões, justamente porque parece que, sem que haja uma comunalidade de questões com relação à questão da classe, né, há uma certa ingenuidade na maneira pela qual o problema é abordado, né? Então, eu acompanho alguns artistas contemporâneos no Instagram. Então, por exemplo, alguns artistas trans, por exemplo, e eles dizem isso: vocês estão reclamando de tudo, mas no fim das contas vocês não querem dar emprego para uma pessoa trans. E aí eles querem resolver o problema do mundo inteiro, mas o emprego da pessoa trans fica por último. E artistas negros também dizem a mesma coisa, né? Então, vocês querem resolver o problema de todo mundo, a solução do problema das classes, a revolução contra a burguesia, e só daí que pessoas trans e negras vão receber um emprego, vão poder consumir alguma coisa. Que é uma interpelação verdadeira, né? No fim das contas, as pessoas não sofrem a dominação da mesma forma, né? Então, a Sarah tem essa sensibilidade econômica que é muito interessante. Isso, de alguma maneira, se reflete no trabalho dela, em alguns momentos, ela evitando abordar uma perspectiva que pareceria naif para ela, sem essa politicidade econômica, pareceria ingênua sem essa politicidade econômica, e, ao mesmo tempo, pareceria um certo uso autoritário de um lugar de fala que não é interpelável identitariamente, né? E que também é esquisito, né? Também é uma espécie de uso de uma autoridade que não está mais franqueada aos artistas novos, né? É uma espécie de sobrevoo de um certo lugar de prestígio que não existe mais, né? No fim das contas, a Sarah e o grupo de artistas que regulam de idade questões com ela tem mais a ver com a Annabella Geiger, que branca e judia podia abordar questões relacionadas à raça e à terra e ao indígena, e à politicidade nessa perspectiva, sem haver um grande problema em torno disso, do que propriamente do Maxwell Alexandre, ou da Bárbara Wagner, em que essas questões, no fim das contas, se tornam interpeláveis do ponto de vista um pouco mais consistente, a partir do momento em que a interpelação identitária ela é tornada factível, né? E se resolve essa questão no momento em que se começa a falar. Então, quando a Sarah trata de assuntos que são mais distantes dela, muito embora essa interpelação identitária não sobressaia sobre ela, me parece que ela tem a preocupação de marcar o distanciamento, né? Ou seja, ela fala a partir de uma perspectiva
que poderia ser crível, inclusive no momento em que esse prestígio dos artistas do passado, e ela não é o passado dela é dos anos 70, né? Mas né, mas como as coisas passam muito rápido, esse prestígio dos artistas do passado, né, por exemplo, da geração da Annabella Geiger, não serve mais como uma resolução crível para essa dramaturgia inicial do trabalho de arte, esse teatro inicial do trabalho de arte. Né? E isso se torna interessante quando se percebe a presença do corpo dela nos trabalhos como uma questão relacionada à feminilidade como um todo, né? Isso é interessante, porque, no fim das contas, o corpo dela aparece, mas não é o corpo negro, não é o corpo trans, não é o corpo índio, não é o corpo índia. É um certo corpo branco burguês, mas, ao mesmo tempo, como a feminilidade está sendo abordada de uma forma que não é explícita no trabalho, mas é um pouco intensa pela presença do corpo dela ali, e a maneira como os trabalhos são veiculados, né, são construídos, no fim das contas, é como se o corpo feminino se tornasse uma espécie de corpo coringa da feminilidade, percebe? E o corpo branco pudesse falar do corpo negro, falar do corpo, mas não de forma abrangente, mas de uma forma um pouco mais conceitualizada. Né? Então, é claro que se fosse um corpo negro feminino, o trabalho teria outro sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que o corpo branco feminino, da maneira como ela o faz, aborda algo que está presente, não no corpo indígena, mas no corpo negro feminino, né? Ou no corpo feminino de uma maneira um pouco mais extensiva, né? E parar de falar e vou mostrar o vídeo. É esse aqui, ó. Ceia, que se chama. Deixa eu dividir aqui com vocês. Eu vou desligar meu som, desculpa. Esqueci de desligar antes de...
Mas a primeira coisa que me ocorre assim é que não é um acesso de fúria, né? E, e ao mesmo tempo também não é bem um colapso nervoso, né? Porque tem uma... primeiro tem um método, né? Não tem fúria, não sai quebrando tudo. Ela quebra uma coisa ou outra, joga uma coisa ou outra, e ao mesmo tempo não parece um colapso nervoso, porque parece que ela está falando alguma coisa para alguém, né? Parece que tem um certo contexto de demonstração de uma certa falta de sentido acerca daquela cena, né? Daquela dinâmica. Então, nesse sentido que eu estava falando muito sobre a feminilidade antes da gente começar a assistir, né? Porque um pouco dizer, eu vejo assim, né? Se você julga que esses ritos, que esses rituais, eles são cheios de sentido, e que as vidas se completam em função dele, né? Em que preparar uma ceia, preparar um jantar, é alguma coisa que preenche, a partir dos seus atos, a vida como um todo. Deixa eu te mostrar um pouco do que se trata, né? E aí, como que se mostra do que se trata? Fazendo pequenos deslocamentos na coisa, né? Então, ao invés de botar a farinha ali, a farinha vai no chão. O açúcar vai em cima da mesa. Eu pego o lixo e ponho dentro do armário. Eu ponho os talheres no chão. Quero uma coisa ou outra, mas
Percebe? Esses pequenos deslocamentos mostram que esses hábitos que poderiam encher uma vida de significado, na verdade, são hábitos super precários, né? Que a possibilidade deles encherem a vida de significado é muito remota, né? Que no fim das contas, eles são muito pouca coisa, né? E então, nesse sentido que é muito interessante perceber que não é um colapso nervoso, porque parece que tem alguma coisa sendo demonstrada por alguém, né? Não é alguém no seu próprio delírio, como se estivesse cozinhando, como se estivesse preparando uma ceia. Ela não está como se estivesse preparando uma ceia. Nem alguém no estado de fúria quebrando tudo, lidando tudo como não se deve, né? É alguém que parece que de maneira aleatória, mas meticulosa, e não parece ter um ensaio, não parece ter uma ordem, mas de uma maneira aleatória e meticulosa, está mostrando a precariedade do sentido de uma certa dinâmica na cozinha, né? Não é um negócio de raiva, quer dizer, não é um negócio de fúria, mas parece que tem raiva, né? Eu acho que se for, não é um acesso de raiva, não é um acesso de fúria, mas pode ser um pouco como quem com raiva alguém pede, sei lá, o azeite, você pega o detergente e joga em cima da comida. Eu imaginei, eu tava assim pensando, eu não esperava que ela ia quebrar o prato, assim, eu levei um susto. Aí eu pensei, sabe quando, sei lá, você tem que fazer alguma coisa porque você tem que fazer, tipo, alguém manda você fazer a janta, tipo, vai fazer a janta. E você fala, tá bom, vou fazer a janta. E você faz a janta. E você coloca até vela, mas tipo, você não acende a vela. Eu fiquei, será que ela vai acender a vela? Não, tipo, colocou mais velas ali e não acendeu e foi embora. Eu fiquei E esperando ela acender a vela. ao mesmo tempo ela faz uma janta, né? A janta está preparada, porque mexeu com a farinha, mexeu com sal, mexeu com a tigela, tirou o lixo, botou os talheres. Todos os elementos de fazer uma janta estão ali. Ela fez uma janta. Ela só não fez a janta que era esperada que ela fizesse, né? O que torna possível exigir que alguém faça uma janta, né? Num certo sentido é de que, ou que é o seu dever fazer a janta, né? Ou se combinou que você fez a janta, ou no sentido de que fazer a janta é a sua vida, né? Então, no fim das contas, eu espero que você faça a janta, porque fazer a janta é bom para você, né? Então, acho que no caso dela, no caso desse vídeo, fazer a janta se dá um pouco nesse sentido, de que espera-se que você faça a janta, porque fazer a janta é bom para você, enche sua vida de sentido. E aí é uma coisa um pouco irônica, né? O vídeo é um pouco irônico, assim, como assim cheio de sentido? Botar farinha nas coisas, sal, açúcar, né? E interessantemente, esse é um vídeo dos anos 2001. É um vídeo anterior a essa febre de MasterChef, né? A febre de MasterChefs de culinária como sentido da vida, que estava começando no 2001, talvez, mas que se tornou uma epidemia, né? Na televisão, na TV a cabo e tudo mais, ainda não tinha se dado, né? Porque, no fim das contas, é um pouco isso. Nós vamos meio que assistindo pessoas cujas vidas são plenas, né? Se divertindo e fazendo comidinhas, né? E isso, de certa maneira, nos dá uma espécie de conforto de que se há pessoas confortáveis e felizes na sua vida, a gente também está, né? E meio antes do tempo, né? O vídeo mostra que se você acha que isso dá sentido para a vida, é que você meio você faz uma observação muito pouco criteriosa. Porque basta inverter pequenas práticas desse sentido para mostrar que esses sentidos são muito precários, né? Pode até ser coisa que dá sentido, mas dá muito pouco sentido, porque pequenas inversões mostram o absurdo que isso é. Então, me parece que tem uma, digamos, tem uma feminilidade que fala de outras feminilidades, claro que com um limite de abrangência, né? Mas fala de uma certa posição de subalternidade feminina
que pode ter, nessa pequena inversão de sentidos, uma espécie de manifestação indignada da expectativa de que isso faça sentido pleno. Né? Isso é interessante, me parece. E tem um momento que ela bate a cabeça e dá para ver que o vídeo tem um elemento aleatório não ensaiado, né? Parece até que ela deu uma olhadinha assim para trás, para cá, tipo, não era para bater a cabeça. Não, exatamente. Ela dá uma olhadinha para alguém, parece. Né? Não sei se ela olha para. Se ela estivesse sozinha só com a câmera, ela não teria dado uma olhadinha para a câmera e rido. Então parece que tem alguém com a câmera atrás. Né? E na minha cabeça, um pouco essa figura masculina, né? Que no acidente aparece. Percebe? Que é uma figura masculina que está sendo obrigada a assistir isso que não é nem um acesso de fúria, nem um colapso nervoso. Não dá nem para chamar a polícia, nem para chamar o médico. Sem ficar assistindo. E essa figura aparece a partir do momento que ela olha e interage com alguém e dá uma risadinha, né? Que é essa pessoa, com relação a quem ela se constrange por ter batido a cabeça. Percebe? Não tinha pensado nisso. Eu posso estar meio forçando a barra na interpretação, mas eu vejo um pouco nessa direção. E também é interessante, quando o vídeo é aleatório, não ensaiado, muito embora meticuloso, podem acontecer coisas inesperadas que falem mais sobre o que se trata do que propriamente o que foi mais delimitado, né? Vamos ver um outro vídeo agora? É do mesmo ano do Ceia, tá? Esse aqui, Oceano Possível. É mais curtinho. O Ceia tinha 12 minutos. Eu esqueci de dizer o tempo, né? Desculpa. Esse tem 4 minutos, é mais curtinho. Chama-se Oceano Possível. Vamos lá. Vou silenciar meu áudio primeiro.
O título me atrapalha um pouco a desvendar um pouco o vídeo, porque pensando, você está remando para um oceano possível, acho que é menos provável, né? Ou de que aquele é o oceano possível, né? Eu acho que aquele é o oceano possível. Acho que a graça é exatamente essa. A tristeza, né? De não ser um oceano. E ser o único possível. E ao mesmo tempo para mim tem uma imagem, um bonde de balde, né, dentro de um quarto. Me dá um pouco a imagem de uma casa precária, né, cheia de goteiros, e que os baldes encheram por causa desses goteiros, e ao mesmo tempo me remete muito no que diz respeito ao momento atual, né, a coisa do isolamento, né? E no isolamento, independentemente de onde você está, você fica preso ali e fica tentando remar para o lugar que dá, né? Com os recursos que você tem, assim, à sua volta. Tipo, o oceano dela são aqueles poucos recursos dela, são as águas, talvez, que caiu da goteira, presa num balde. Só que me deu uma agonia esse monte de som que tem no vídeo, que é uma televisão, e que instrumento é esse que tá tocando, que eu não sei. Parece uma gaitinha, eu acho. Terrível. Parece uma gaitinha de prisioneiro, aquela gaitinha sabe, que toca em filme, que a pessoa está presa e fica tocando a gaitinha no Velho Oeste. Acho que tem um pouco de ver com isso. E agora, eu acho que o que é mais interessante no vídeo, né, é de que ela rima, né, com as colheres de pau. Então, talvez tenha ficado mais estridente por causa da maneira como a gente exibiu, né? Mas é bem estridente e é meio irritante, né? Tem uma coisa meio, para mim, fortemente doméstica, né? De ruídos dentro de casa. Tem o fulano ouvindo radinho de futebol, o outro está ouvindo novela, o outro não sei o quê, e fica todo mundo meio que conciliando os seus ruídos dentro de casa, né? É difícil ter uma casa que esteja silenciosa, né? Mas o que me é muito forte é essa coisa da remar, né? A gente podia estar parado ali, a água acumulou, aí você se lava, você lava o cabelo, né? Usa água para beber, usa água para se lavar, mas está remando essa água, né? Ou seja, de alguma maneira, é como se um certo nível de atividade fosse também importante para sair dali, né? E que ninguém rema para não sair do lugar. Mesmo que a gente não saia do lugar remando, a gente rema para sair do lugar, né? Para ir para algum lugar, né? Para mover o barco. Ou porque você quer, né? Mas isso não quer dizer que você consegue. Você pode estar remando e não saindo do lugar. Tipo, de desespero, remando, mas sei lá, dá tudo errado, você não sai do lugar. Digamos que a condição para sair do lugar é tentar remar. Mas remar não é necessariamente. Você remando não quer dizer que você vai sair do lugar, né? Pode ser que você reme em falso, né? Reme contra a correnteza,
reme no lugar parado, como ela, né? E não sai do lugar. Ou que seu oceano possível não é um verdadeiro oceano, né? Eu acho que o oceano possível, que é um oceano que se traz para o espaço fechado, né? Que é uma espécie de acúmulo de goteiros, no fim das contas, é um lugar no qual remar para sair do lugar não é uma atividade evidente, né? Ou seja, você rema para sair do lugar, mas é preciso, de certa maneira, alegorizar essa remada para sair do lugar. Porque se você lida com essa remada de maneira literal, você não sai do lugar mesmo, né? E o outro vídeo também tem um som esquisito, né? É o rádio tocando, acho que música clássica, e dá um elemento, às vezes, um pouco festivo para aquele rito, né? Esse não, é um som que irrita um pouco, né? No outro vídeo eu fiquei desejando que a música tivesse mais alta. Uhum. Eu ficava pensando, poxa, se a música tivesse mais alta, acho que ia dar um nervoso, assim, maior. Tipo, quebrando as coisas. Talvez ficasse mais glorioso e, ao mesmo tempo, mais dança, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. A Sarah, antes de se tornar artista contemporânea, ela dançava, né? Fazia dança contemporânea. E, muito embora o elemento da dança não seja preponderante, no fim das contas, saber disso leva algum sentido complementar aos trabalhos, né? Então, às vezes, até no sentido de evitar a dança em alguns momentos, né? Podia ser uma espécie de grande dança gloriosa dentro da cozinha, invertendo o hábito de se fazer uma ceia, né? Então, nesse sentido, os próprios comentários que nós fizemos sobre a teatralidade, né, um primeiro círculo de teatralidade, resolvendo a teatralidade, uma segunda teatralidade já na obra, né? Eu acho que saber disso serve um pouco para interpretar os trabalhos dela. E, no fim das contas, uma vez que ela conhece a dança, né, os movimentos poderiam ser expressivos de um jeito e não são. Eles são expressivos dentro de um certo minimalismo, né? Nesses dois vídeos, ela está sempre meio comedida, fazendo aquela ceia diferente, e nessa, umas remadinhas, né? Sempre muito comedidos, né? Então, eu não acho que isso permita que nós façamos as mesmas críticas que o Michael Fried faz ao minimalismo, porque eu não acho que as críticas que o Michael Fried faz ao minimalismo sejam justas. Mas nos permite perceber a expressividade de certos movimentos mínimos a partir de algo que não é evidente na obra, né? Ou seja, alguma coisa que se eleva para a obra e concerne uma certa resolução de uma maturidade dramática inicial, ou pelo menos de uma consciência inicial da dramaticidade, né? Para mim, o jeito que ela se move é muito semelhante ao cotidiano, assim. Ela mantém. Ela não se esforça para, tipo, lavar a louça de um jeito diferente, tomar banho na hora que ela se esfrega de um jeito diferente. Acho que a questão é realmente parecer com o que é normal, tipo, o que é feito dentro de casa, o que é feito na sala, o que é feito na cozinha. Né? Numa situação montada, lógico. Mas a questão é lembrar, é remeter ao normal, né? Sim, mas quando no teatro convencional, né, dentro dessa primeira lida com os elementos dramáticos, se vai representar esse tipo de prática, não é assim que se faz, né? Percebe? Você usa movimentos um pouco mais expansivos para isso acontecer. Ou no cinema, você faz de uma maneira muito comedida, justamente porque se sabe que o meio que se capta demanda uma certa economia de meios, né? Agora, utilizar a economia de meios pela economia de meios, percebe? Não por causa da captação, e não porque não se domine a dinâmica da expressão dos gestos,
passa a ter um significado complementar. É como mostrar uma caixa, né? Então, caixas a gente conhece muitos. Você pode simplesmente mostrar uma caixa. Mas se você mostra uma caixa sem fazer nem grande demais, nem pequena demais, percebe? Porque você quer uma certa contenção de elementos em função do elemento expressivo que essa contenção tem, não pela especificidade da captação, mas pela especificidade do acontecimento ou do objeto, né? Isso tem um significado especial, em que o minimalismo é uma forma de produzir expressão, percebe? Porque se ela fosse representar uma mulher, no caso do primeiro vídeo, né, fazendo uma ceia, invertendo significados para mostrar uma certa indignação com aquela posição, não ia ser desse jeito. Percebe? Ela ia ter um certo teatro ali dentro, que não tem, ela se esforça para tirar. Mas ela não se esforça para tirar porque não tem, ela se esforça para tirar porque está lá. Percebe? Nesse segundo, acho que é a mesma coisa. Ela podia ter dado uma gemadinha, sabe? Não tem isso lá. Percebe? Esse movimento cotidiano não é um movimento cotidiano quando nós representamos o cotidiano. E quando nós representamos o cotidiano, movimentos cotidianos ficam um pouco mais, digamos assim, caricatos. Se eu digo... o teatro do cotidiano, é isso que você está querendo dizer? Como assim? Como? Você está querendo dizer, tipo assim, que quando você faz o cotidiano mesmo, ele não fica exatamente como o cotidiano. Não. E o que ela fez, então? O que ela fez foi simular uma redução de elementos do cotidiano para fazer com que, a partir desses elementos reduzidos, houvesse uma expressão complementar. Porque se eu te pedisse, se eu pedisse assim, Mariana, toma um cafezinho, você pega o café e... Percebe? Agora toma café para eu ver. Não vai parecer que você está tomando café. Parece que você está tomando café para eu ver. Se eu peço para você, Mariana, toma café para eu ver como você faz todos os dias. Você não consegue. Percebe? Você vai... Então, é preciso realizar uma volta inteira na dinâmica da dramaturgia, da dramaticidade, do teatro, como a gente disse já em alguns encontros, para conseguir refazer esse movimento com um certo grau de naturalidade. E esse grau de naturalidade, numa situação que não é natural, traz consigo um componente expressivo mais específico, mais complementar. E que é diferente do cinema. O Freud, por exemplo, diz, né, que nem que o cinema ele se afasta do teatro. Mas por que o cinema se afasta do teatro? Ele se afasta do teatro pelo meio de captação. Tem a câmera, né? Se não fosse a câmera, o cinema não estabeleceria uma redução de elementos daquela forma. Percebe? O significado da redução de elementos no cinema se deve à relação com a câmera. No caso dela, tem relação com a câmera, mas a redução de elementos não se dá com relação com a câmera, se dá com relação ao que ela quer dizer. Porque ela poderia utilizar elementos mais expressivos para dizer outra coisa, né? Mas não, ela quer só uma remadinha com colher de pau. Outro elemento que a gente não tocou, mas que é um elemento que ela está nua, né? Também tem um elemento de confinamento, eu acho, né? De que você está ali naquelas goteiras, num espaço fechado, não tem um outro, então você não tem preocupação de botar roupa. Tem uma espécie também de caminhada por fim, em que estar vestido, eu acho que no caso dela é mais isso, estar vestido, não estar vestido não faz diferença, né? Ela toma banho, né? Também. Ela se esfrega.
Não teria como, né, fazer isso. Se estivesse com roupa. Ela pega aquele paninho, ela se limpa. É, Naquela mesma água que ela rema. Ela bebe, eu acho. bebe. Realmente tem um elemento cotidiano, né? A mesma água onde ela rema, ela toma banho, né? Ela se limpa. E outro elemento ligado à feminilidade, à vida doméstica, me parece ser esse pano, né? Que parece um pano de chão, não parece um pano de tomar banho, né? Parece um. Isso é isso, eu fiquei me questionando, será que isso é de propósito, esse pano ser tão sujo, tão esgarçado? Acho que sim. Claro que sim, né? Ela abriu assim, né? Tipo, vejam esse pano feio. Deixa eu ver qual próximo a gente pode ver. Tem outros dois. Vamos encerrar ela fez esses 3 vídeos de 2001, se eu não me engano. Acho que a gente pode matar esses vídeos de 2001. Tem 3 minutos. Deixa eu botar. Eu vou ao banheiro rapidinho e já volto e eu ponho o vídeo, tá? Um instantinho. Oi, gente, voltei. Um outro elemento que eu pensei agora também, quando eu fui no banheiro, é que você pode dizer, esses 2 vídeos têm uma poética do cotidiano. Aí pensei, poética só num sentido muito literal de poética, porque no fim das contas são 2 vídeos sobre talvez a precariedade do sentido do cotidiano, né? Ou a fragilidade do sentido do cotidiano. Principalmente esse segundo me remeteu, tipo, ao aprisionamento que existe no cotidiano, tipo, limitações. Que principalmente para uma mulher, está sempre ligada a isso como, né, o que deve ser o universo da sua vida, o que te faz bem-sucedida, é tipo você remar no balde. Se você cai nesse buraco, você vai ficar ali. E chega um momento que, né, muitas não saem. É o que acontece. Fica ali para sempre. Na casa com goteira, tomando banho, remando no balde, no máximo sonhando que aquilo ali, imaginando que aquilo ali é um oceano maravilhoso. Mas, na verdade, é um balde. E inclusive isso podia ser inclusive uma expressão popular, né? Remar no balde. Eu não sei se existe essa expressão, mas seria sensacional. Tem tudo a ver. Eu acho que eu vou passar a usar. A gente tem que parar de remar no balde. Isso acho que ia funcionar muito bem. Um outro elemento que também me ocorreu é que é a estratégia da poética dela para abordar questões que também são de natureza social, né? Porque é só ela num espaço fechado, numa cozinha ou numa sala, né?
E ela, mostrando a si mesma, o próprio corpo e utensílios, ela fala de algo que não está ali, né? Está em vários outros lugares, são externos àquilo. Percebe? Ela não precisa mostrar alguma coisa exterior para falar de uma coisa exterior. Ela não está falando só dela, ela está falando de uma condição. Exatamente. E ela não precisou mostrar outras pessoas nessa condição para tratar disso, né? Ela meio que trata a seção do fora a partir do dentro, né? Se a gente compara, por exemplo, com a Rosana Paulino, o Maxwell e a Bárbara, são trabalhos em que o social é mostrado como o fora, né? Percebe? Você acessa o fora pelo fora. Você mostra coisas que acontecem do lado de fora e essas coisas têm um componente social importante. Ela está fazendo uma estratégia outra, né? Em que ela está abordando coisas que não é ela, que não são ela, especificamente, muito embora ela esteja implicada nisso, mas não está mostrando aquilo sobre o que ela está abordando, né? Professor, eu não entendi, assim, eu pensei como se fosse citar o nome de alguém que está mostrando algo de fora, fosse ser, eu esqueci o nome dela, daquela outra mulher que trabalha com vídeo, que fez o vídeo dos crentes, o vídeo lá dos dançarinos. A Bárbara Wagner. Porque ela realmente parece que está mostrando de fora, no sentido de não pertencer ou para ela. Eu não digo de fora, de não pertencer, eu digo de fora coisas que estão do lado de fora. Não de que estejam exteriores a ela, mas que estão do lado de fora, sabe? Como o mundo lá fora. Na rua, né? Não dentro de casa. Exatamente. E, ao mesmo tempo, existem questões dentro de casa, ou mesmo internas, né? E tem coisas que parece que ela está abordando uma questão, usando imagens para remeter a um certo estado emocional, né? Como esse remar no balde, Totalmente. em que é completamente interno, mas não é subjetivista, não é interno, né? Porque remete a alguma coisa que é completamente exterior. É uma condição material que traz uma condição mental, né? Uma coisa outra. Um aprisionamento de fora, mas você se sente aprisionado. Então, nem sempre, esse talvez seja o ponto, nem sempre, tratando de alguma coisa que está do lado de fora, você está tratando tão do lado de fora, quanto, em alguns momentos, abordando do lado de dentro. Percebe? E, por vezes, você pode tratar de acontecimentos que se dão fora de casa, do lado de fora, e tem uma abordagem que é tão localizada, que, no fim das contas, parece ser mais dentro do que se estivesse do lado de fora. Percebe? Então, existe uma circunstancialização maior. Não estou dizendo que é necessário, mas pode acontecer de você falar de alguma coisa que está do lado de fora e ser mais interno do que se fosse do lado de fora mesmo, né? Então, por exemplo, você pode falar da negritude. E a negritude está do lado de fora. Você não está falando da sua própria, nem de alguma que se dá a partir de você. Você está falando de pessoas negras, você está apontando para elas, né? E isso tem uma poética específica, em um certo sentido, que é de restringir o fora sobre o qual você fala. Mostrando, nem todos os problemas do lado de fora se equivalem. Esse problema do lado de fora é o que eu mostro e com o qual eu me relaciono. E existe uma relação com a minha internalidade muito grande nisso que eu estou mostrando. E é por isso que eu estou mostrando. Então, nesse sentido... De fora, sim. Né? É isso que você está dizendo. Exatamente. E então, na Rosana e no Maxwell Alexandre, parece ter muito embora seja uma comunidade, seja uma circunstância, tem um certo subjetivismo no trabalho. Porque é o fora deles, ou um fora de um certo grupo, que, do ponto de vista da identificação artística, as pessoas podem gostar, achar interessante, e entenderem que essa é uma crítica que deve ser feita, né? Que deve ser mostrada. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas sintam que aquela é a humanidade deles. Percebe? Algumas pessoas se interessam justamente por isso, justamente porque é alguma coisa que eu não sou, que me afeta pouco e que precisa ser mostrado, porque no fim das contas está sendo silenciado,
né? Eu não estou querendo dizer que uma poética é melhor do que a outra, estou querendo dizer que são poéticas diferentes. Né? Esses vídeos são de 2001, 2002, né? Assim, ela tem vídeo de mais recente e ela continua dentro de casa? Eu não conhecia, né? Ela. Será que tem? Será que ela continua? O que a gente assistiu, que é o centro, a direção Centro Vazio, é um vídeo de 2015 e ela está no espaço fechado, né? Não lembrava o ano. Que é que é uma sala, né? Fechada e uma caixa. Então, nesse sentido específico, a direção Centro Vazio se relaciona bem com esse Oceano Possível e Ceia. Mas, por exemplo, tem esse vídeo dela de 2010, vamos sair um pouco da ordem, um pouco a partir da sua questão. Que não tem nada do lado de dentro, nesse sentido mais literal. Gostei dela, não conhecia ela, gostei dela. Tô gostando. Vou mostrar para você esse aqui, ó. Tem outros, isso é uma característica de alguns vídeos dela, ter espaço fechado. Por exemplo, estou vendo aqui o translado também é bem espaço fechado. Mas eu vou te mostrar esse que é completamente espaço aberto. Esse é meio compridinho, não sei se a gente vai conseguir ver todo. Vou ver só um pedaço, depois eu paro, tá? E tem 20 minutos. Que horas são? 9... vamos ver um pedaço, tá? Vamos ver uns 10 minutos do vídeo. Tá bom? Vamos lá. Antes de colocar o vídeo, comentar isso, né? De que talvez essa, inclusive, seja uma das características de um certo lugar onde não há uma interpelação identitária tão estrita quanto a que se dá nos últimos anos para cá, que é uma certa tentativa, uma certa disposição de tratar, sim, né, de um certo ambiente, mas tratar desse ambiente por uma certa universalidade, sabe? Uma certa universalidade. Então, por exemplo, ela aborda, não de maneira direta, mas de maneira indireta, uma certa feminilidade que é restrita, mas que é, de certa maneira, transversal a certos grupos, né? A brancos, negros, asiáticos, tem uma certa feminilidade comum que está sendo abordada a partir dessa posição externa acessada a partir do dentro. Né? E essa universalidade pode gerar, acho que em tempos mais atuais, a partir de alguma interpelação subjetiva, uma certa interpelação identitária, a falta de especificidade, percebe? Porque uma vez que os grupos não são marginalizados da mesma maneira, ou de que os sofrimentos não são da mesma forma, é o caso de restringir sobre o que se trata. Percebe? Para que o elemento problemático contemple de maneira especial grupos que são afetados de maneira especial. Especial no sentido de negativo, né? Então, por exemplo, poderia ser, do ponto de vista dos últimos anos, uma interpelação identitária, que eu acho que essa área não sofre, características que eu já disse, mas com relação, por exemplo, à feminilidade negra. Né? Aí eu posso dizer que esse é um tipo de dinâmica de feminilidade que é transversal a negras e brancas, mas se nós dessemos atenção especial à situação da feminilidade das mulheres negras, esses vídeos precisariam ser diferentes, percebe? Não, eu gostaria que tivesse sido uma mulher negra que tivesse feito esse vídeo da cozinha e esse dos baldes. Eu gostaria, eu acho que talvez a gente conseguisse pensar coisas além, mesmo se fosse fazendo talvez os mesmos movimentos. Só por ser um corpo ali diferente, ia fazer outras coisas. Não, isso traz... Acho que também é menos o trabalho dela por causa disso.
Porque essa universalidade também não é, tipo, um crime. Essa condição existe, e passa por todas as mulheres, tipo, e daí? Assim, não é um crime. Então, mas é interessante, porque a partir de uma certa interpelação identitária, a gente acaba pensando que, acho que, digamos, a poética de um certo confinamento, poética no sentido ambivalente, mas uma poética de um certo confinamento, vendo um corpo feminino branco ou vendo um corpo feminino negro, é diferente. E talvez haja mais abrangência. Muito embora nós lidemos de maneira restrita, mas exista mais abrangência num corpo feminino negro do que num corpo feminino branco, justamente pelo lugar de privilégio que o corpo feminino branco tem. Né? Então, no certo sentido, o corpo feminino branco tem mais facilidade para representar as negras, mas o corpo feminino branco representa o corpo feminino negro representa o corpo feminino branco de uma maneira que o branco não representa o negro. Percebe? Porque, no fim das contas... Não, professor, isso é por causa da falsa, tipo, impressão, tipo, essa não verdade de que o branco é um neutro, né? Por isso que ele talvez possa ser tudo, ele abarca tudo, ele pode representar qualquer coisa, porque ele normalmente ele é visto como neutro. Mas isso não é verdade. Para mim isso é sempre estranho. Então, eu acho isso interessante para marcar momentos históricos muito próximos, né? Os começo dos anos 2000, nós estamos em 2021, e um certo tensionamento da obra de arte contemporânea em função da interpelação identitária e o modo como o qual o trabalho dela parece digamos assim, consistente e parece, digamos assim, cheio, né, pleno nas suas questões, mas pela solução que ela dá para as dinâmicas dramáticas, né, e menos pela abrangência conceitual que o lugar do qual ela fala possuiria, né? Não sei se faz sentido para vocês. Ou seja, eu não acho que o trabalho dela seja interpelável a partir dessas questões que eu acabei de dizer. E não acho que seja interpelável porque tem uma questão histórica, né? Mas se fosse interpelável a partir dessa questão que a gente acabou de fazer, ele seria interpelável não porque ele não aborda uma situação diferente da dela, né? Mas porque um outro corpo abordaria uma situação diferente de um modo, digamos assim, que começa do restrito e vai para o mais amplo. Enquanto que, em função das especificidades da branquitude, né, históricas da branquitude, parece que a branquitude começa do mais amplo, acaba representando a universalidade e vai tocando mais restrito. Né? Percebe o que se afunila, né, do ponto de vista da dominação. Então, uma mulher branca, no certo sentido, trata dos sofrimentos de uma mulher negra e de maneira que vai do universal para o particular, enquanto que uma mulher negra trata do sofrimento de uma mulher branca de alguma coisa que vai do particular para o geral, percebe? Porque, no fim das contas, uma mulher negra, antes de ser uma mulher, é uma mulher negra, percebe? Pelo menos da maneira como as representações têm sido veiculadas. E nesse sentido, quando você aborda a questão de uma mulher negra, você aborda a questão da mulher negra e também começa a abordar as questões mais gerais relacionadas à feminilidade. Né? Então, uma mulher branca aborda uma mulher negra do geral para o particular, enquanto uma mulher negra parece que aborda uma mulher branca do particular para o geral. Percebe? E são, digamos, tipos de interpelação diferentes da obra de arte que se alteram substantivamente a partir do momento em que nós julgamos
que o lugar da autoria, que o lugar da obra de arte depende não da autoria, mas depende da interpelação identitária de quem enunciou, né? Não propriamente do autor, mas do lugar identitário de quem enunciou. E provavelmente se ela fizesse esse trabalho hoje de novo, né, esse trabalho não ia ser tão relevante, não ia ter tanto peso como tendo sido feito em 2001, percebem? Porque o tipo de sensibilidade que nós temos agora, em 2021, faria com que ela precisasse resolver esse círculo dramático inicial do trabalho, dando conta de um certo grau de particularidade para depois falar do que é mais geral. Percebe? Ao invés de tratar do mais geral como o geral já abordando o que é mais particular. Eu acho que dificilmente ela faria, muito embora os dois vídeos sejam sensacionais, eu acho, super bonitos e poéticos, eu acho que dificilmente ela faria os mesmos vídeos nesse momento agora. E não porque esses vídeos têm alguma coisa de problemática, mas porque a consistência da obra de arte contemporânea se alterou. Percebem? Então, eu acho que esse vídeo não seria refeito, né? O tipo de sensibilidade e de consistência que eu acho que ela busca não poderia ser atingida de novo num outro espaço temporal, percebe? Num outro momento histórico. Eu entendo o que você está falando, professor, mas eu não sei, isso me causa uma certa decepção, assim, uma certa tristeza, porque em 19 anos, a condição da mulher em relação à casa e à cozinha e todas essas coisas, nada mudou. Então, assim, eu não entendo, sabe? Eu entendo o que mudou na arte contemporânea, como a arte contemporânea trata isso. Mas, assim, a arte contemporânea pode dizer o que ela quiser, assim, mas a realidade, assim, talvez eu acho uma mulher negra faria esse vídeo hoje. Sim, isso eu acho que é nessa direção que eu quero ir. É que a realidade da mulher nada mudou, mas a realidade da mulher é mostrada com um grau de consistência maior, não quando se mostra a realidade a partir de um corpo branco, mas quando se mostra a realidade a partir de um corpo negro. Percebe? E esse tipo de inversão que foi trazida para a consistência da obra de arte parece concernir ao fato de que há mais consistência abordando problemas gerais a partir do particular do que problemas particulares a partir do geral. E de alguma maneira, a branquitude ainda está diretamente associada ao geral, um pouco como você disse, né? É o lugar do conceito, o lugar do etéreo, é o lugar de um certo neutro, né? E, então, nesse sentido, me parece que se ela buscasse a mesma consistência que esse trabalho teve em 2001, e que continua tendo, né? Principalmente sendo remetido ao momento histórico em que ele é feito, e é muito recente, dificilmente ela poderia fazer o mesmo trabalho. Não é curioso? Né? E o lugar dela, que não é interpelável, identitariamente, obrigaria que ela fizesse um outro trabalho. Percebe? Como, por exemplo, a direção Centro Vazio, que é um trabalho em que ela aparece como performer, mas ao invés de esclarecer a feminilidade, ela está esclarecendo a história da arte, uma certa dinâmica geral, conceitual, em que ainda não há necessidade de uma especificidade particular para tratar dela, e que o próprio corpo feminino já é particular o suficiente, né? Porque eu acho que se ela fizer o vídeo A Direção do Centro Vazio, que é de 2015,
Se fosse um homem em performance tratando daquilo, pareceria um pouco vaticínio de regra, né? Ou, como se diz na vulgaridade, uma espécie de homem branco cagando regras sobre o que a arte, esclarecendo a arte a partir do conceito, né? E não é isso, é um corpo feminino. Esse corpo feminino é um corpo particular. Ou seja, é um corpo feminino esclarecendo um certo âmbito do abstrato na arte contemporânea, me parece. Isso me faz pensar que, assim, é sobre o que já foi feito, então. Então, mas hoje não tem esse vídeo. Eu acho que se esse vídeo for refeito, né, em algum momento nós tivermos que tratar a mesma questão de novo, sobre o lugar do abstrato na arte contemporânea, nós precisaremos de um corpo feminino, ou trans, asiático, ou negro, percebe? Porque, no fim das contas, está ficando cada vez mais claro que a sensibilidade que vai do particular para o geral, ela é mais aguçada do que a sensibilidade do geral para o particular. Então, é como se o lugar do corpo branco para abordar questões na obra de arte estivesse ficando cada vez mais restrito, né? Ou seja, cada vez mais a presença do corpo branco na obra de arte se torna inconsistente para a matéria da obra de arte. Professor, acho que não é nem restrito, acho que é gasto. Gasto, Gasto, tipo assim, já falou muito, sabe? Todos os últimos anos, tipo, você já falou de tudo. Os brancos já falaram de tudo, e agora? Eu acho que é muito sobre isso. Não é nem sobre não valer, não ser verdade, ou não ser bom, é sobre, tipo assim, poxa, já falou. Já falou. Eu acho o restrito um pouco nesse sentido, de gasto, né? Realmente, um pouco gasto. Acho que essa palavra é ótima. Então, num certo sentido, é como se a interpelação identitária até tornasse necessário falar as mesmas coisas numa perspectiva um pouco mais particular para torná-la mais abrangente, né? Então, às vezes, nem é o caso de abordar uma outra questão, um outro problema. O problema é o mesmo. E nem acha propriamente uma especificidade no tipo de forma de representação ou na obra de arte. Mas o fato de que existe um outro tipo de corpo, um outro tipo de cor envolvida na questão, já traz consigo uma novidade que que traz uma consistência complementar para a obra de arte contemporânea, justamente porque houve uma particularização do âmbito do qual se enunciou, né? E porque se não houver essa particularização, é como se nós estivéssemos falando a mesma coisa sobre coisa que nós já sabemos, né? Isso já está gasto. Mas, ao mesmo tempo, parece que vai haver um momento em que a particularidade não vai ser mais, isso agora eu pensando alto, né? Não vai ser mais um operador de consistência, né? E vai acabar, não é eterno. E é o negócio da arte contemporânea que vem depois. É isso daí. Uma hora a gente vai dar a volta toda. Explorar todos os pontos e aí, somos todos iguais. Seria ótimo. Eu acho que não vai acontecer que nós vamos ser todos iguais. Mas eu acho que o mercado de arte vai ter, e a arte contemporânea tem muito a ver com o mercado e a sociabilidade, ela vai ter meio que... Isso tem mais a ver com o capitalismo do que tem a ver com a moralidade histórica. Vai ter meio esgotado a coisa, né? Estou aqui pensando, vamos então esperar qual vai ser o próximo rumo que o capitalismo vai tomar dentro da arte contemporânea. Quem vai determinar, então? O que é interessante? Quem vai falar? Pode ser que outro grupo marginalizado, de certa maneira, mais particular, a arte contemporânea vai explorar como um mecanismo de obtenção de consistência adicional à sua forma de falar sobre significados, né? E isso é interessante, porque ao mesmo tempo em que tem um elemento exploratório, digamos, a exploração não é boa, mas a lógica da exploração ela tem alguma justificativa. Essa lógica de escolher esses personagens como personagens que agora vai se esgarçar tem alguma justificativa. Porque, claro, não faz muito sentido você continuar dando dinheiro para artistas brancos que, no fim das contas,
poderia ser tratada a mesma questão com um grau de consistência, expansão e novidade maior, se não para um artista negro. Percebe? Então, por que não? Né? E aí nós temos um outro impasse, que é o impasse que a arte contemporânea vai ter que lidar. E como o sistema é um sistema de exploração, e a exploração ela pode se tornar, digamos assim, racialmente menos desigual, mas ela vai permanecer tendo um grau de desigualdade racial gigantesca. Então, é provável que o tempo de esgotamento, digamos assim, do conferimento de consistência do corpo negro na arte contemporânea seja muito menor do que do corpo branco, percebe? E por quê? Porque por uma questão de exploração, né? No fim das contas, existe um universo branco dominador que se interessa muito mais por si próprio do que por outros. E se interessa por outros no sentido de revigorar a si próprio, né? Então, vai esgotar os outros com um grau muito mais rápido do que esgotou a si próprio. Então, no fim das contas, a arte contemporânea tem um desafio aí para lidar. Porque até mesmo esse elemento interessante, que é a particularidade abordando o geral, vai ter que ser capaz de se reinventar para não ser mastigado e cuspido fora em 5 minutos, né? Professor, o único jeito é acabar com o capitalismo. Eu estou interessado na arte contemporânea quando o capitalismo acabar. Isso vai ser maravilhoso, porque aí sim o cenário vai mudar, porque vai chegar uma hora que todo mundo vai ter falado de tudo e vai durar menos tempo, como você disse, e a gente vai voltar para o mesmo buraco, porque tem uma coisa maior limitando todos nós. Não, e a arte contemporânea ela é especialmente dependente do capitalismo. Eu não sei muito bem qual seria a arte contemporânea sem o capitalismo. Por que eu digo isso? Porque, do ponto de vista conceitual, a arte contemporânea é a utopia não capitalista, que é qualquer objeto pode ser obra de arte. Mas o que torna a arte contemporânea interessante para a maioria das pessoas é de que qualquer e qualquer coisa pode ser obra de arte, mas não são. Percebe? Ou seja, existe uma restrição do qualquer e a restrição dos objetos. Todos podem, mas não são. Não se lida como se fossem. Tem os elementos ontológicos, mas não se lida como se fossem, né? Então, se em algum momento esse elemento restritivo que o capitalismo traz a essa expansividade conceitual e material da arte contemporânea desaparecer, será que como será o interesse das pessoas pela arte contemporânea, uma vez que a arte contemporânea só tem elementos de restrição que são intrínsecos à observação e não à venda, e não à compra e venda, né? E aí que eu quero ver que aí a coisa vai ficar boa. E nós vamos ter que lidar com a qualidade das coisas, com o valor das coisas, o valor conceitual das coisas, o valor explicativo das coisas, independentemente do valor de venda que ela tem. Percebe? Aí é que a coisa vai ficar legal. Acho justo. Quando isso vai acontecer, eu não faço ideia, mas se nós vamos estar aqui para ver isso, eu não faço ideia. Mas se isso acontecer e não houver uma espécie de virada reacionária na arte, que a virada reacionária na arte seria novamente restringir o material, restringir o autor, né? Restringir a técnica, restringir o material, restringir o autor. Se não houver uma virada reacionária, espero eu que não haja, e o capitalismo deixe de controlar essa expansão que a arte contemporânea traz consigo, e nós tenhamos que lidar com a experiência do acontecimento artístico de maneira genuína, sem ser mediado pelo mercado, vai ser muito interessante, né? Que, por exemplo, os artistas que eu mostrei para vocês, todos eles são muito bons, são muito interessantes. Mas todos eles eu tive alguma mediação com o que se considera bom a partir do mercado. São todos artistas cujo valor de obra é alto. Percebem? Ou seja, por mais que eu possa dizer que eu sou capaz de perceber a qualidade desses objetos, independentemente do valor de obra, eu nem tive essa oportunidade. É claro que eu sou capaz de mostrar outros artistas que têm o mesmo valor de obra e são muito piores.
e dizer por quê que um é melhor do que o outro, né? Mas esse elemento genuíno de lidar com duas coisas diferentes e mostrar uma tendo mais consistência, sendo um pouco mais interessante que a outra, sem que o valor de venda esteja implicado, isso é uma coisa que a humanidade não teve experiência ainda. E que ia ser muito interessante lidar, né? Agora, será que a humanidade conseguiria fazer isso sem, uma vez nós percebendo a qualidade e o elemento e a consistência, isso rapidamente não instaurar novamente uma diferença que produza um mercado restritivo? Eu não sei. Mas só de conseguir reduzir isso um pouco, eu já me vejo um pouco por satisfeito, né? Professor, só de uma nova situação, só de não ser o mesmo, já é uma possibilidade de ser algo melhor, assim, porque o melhor e o pior a gente já está aqui, entendeu? A gente já está vivendo. Uma nova perspectiva é sempre maravilhoso. Não, e 90% dos artistas com os quais eu lido são artistas cujo valor de obra é irrisório, né? Não são os artistas que eu escolhi para o curso, porque eu quero dar uma experiência inicial a vocês da obra de arte, quero mostrar que tem coisa interessante acontecendo nas instituições, e, ao mesmo tempo, quero dar a vocês uma espécie como eu posso dizer, recursos de entrada, né? Conhecendo pessoas que outras pessoas conhecem, de maneira que vocês possam dialogar e conversar criticamente sobre essas obras, que outras pessoas também conhecem, né? Mas a minha investida na arte contemporânea, ela é principalmente com artistas cujo valor é irrisório. Ou seja, eu tento perceber o elemento interessante, o diálogo dele com o tempo. Pode até ser que, em algum momento, o mercado venha e estrague isso. E o artista vai ficar contentíssimo. Mas a minha lida inicial com ele, com o trabalho, são os que realmente me interessam, né, me dedico, são momentos em que isso não está dado ainda. E eu tenho um prazer danado de lidar com isso, porque é um pouco esse elemento expansivo da arte contemporânea sendo vivido de maneira real, né? De maneira real é ruim, mas sendo vivido de maneira não, sem esse modificador valorativo que o valor de venda tem consigo, né? Que pode ser como aquele trabalho da arte povera, né? Que é merda de artista, dentro da latinha. Eu digo para você, é merda de artista, mas vale 200 milhões de euros. Sei lá, 100 mil euros. Não vou exagerar, que vale 1 milhão de euros. Vale 50 mil euros. Você não vai jogar a merda de artista fora, percebe? Ou seja, por mais que você... E eu acho o trabalho bom, tá? Não estou criticando o trabalho, mas eu consigo perceber a ironia desse trabalho. E consigo perceber que muita gente não gosta. E acha cínico demais. Mesmo esse que acha que é cínico demais, tem o seu aparato cognitivo e as suas emoções condicionada pelo valor de venda. Percebe? Então se comporta de um outro jeito que não pensa e não sente que seja necessário apenas pelo valor de venda. E por mais que isso tenha um elemento criticável, isso tem uma capacidade de fabricar o nosso mundo muito forte, né? De que nós lidamos com as coisas de uma certa maneira, independentemente do que nós pensamos ou sentimos, de maneira um pouco mais genuína, em função do fato de que nós sabemos que essas coisas têm um valor monetário significativo, né? Então, nós perdermos tempo com coisas que nós não sabemos se têm valor monetário significativo, traz consigo, digamos assim, uma disposição, digamos assim, trágica e corajosa de lidar com o contemporâneo, que é difícil de ter, né? Até mesmo do ponto de vista do estudo, né, dificilmente a gente vai querer perder tempo com coisas que nós não sabemos se vão ser historicamente relevantes quando a gente está se formando, né? Já repararam nisso?
Então, se eu digo para você, tem um autor brilhante que eu quero que vocês conheçam, é difícil de ler, e também mas não é respeitado ainda na academia, e você não pode escrever um doutorado sobre ele, e não você não vai ter nenhuma autoridade conhecendo. Por que você vai lê-lo? Percebe? Tem outras coisas que você poderia ler e poderia obter autoridade, prestígio, né? Percebe? Isso não é menor. Do ponto de vista dos problemas, da causação dos problemas dos quais nós reclamamos, né? Gente, acho que já deu o nosso tempo. Vamos ver, então, a banda do 7 na quarta-feira, tá? Gente, obrigado. Mariana, obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau, querido. Vamos falar 2 minutinhos, professor? Você vai descansar? Não, podemos falar.